Meus queridos, veja bem, preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou falar. Você sabia que a cronologia dos tempos bíblicos e as organizações sequenciais dos capítulos, dos versículos, elas podem estar erradas? Por que eu estou falando isso? Em Mateus, no capítulo 4, versículo 5, diz que o diabo levou Jesus no pináculo do templo para jogar Jesus lá de cima. Não é isso que a Bíblia fala? Hein? Sim. Mas por que em Lucas, no capítulo 4, versículo 28 e 29, diz que quem levou Jesus ao pináculo do templo e queria jogar Jesus lá de cima foi o pessoal que não acreditaram ou não concordavam com o tipo de pregação que ele fazia. E com isso, a Bíblia diz ali em Mateus, em Lucas 4, versículo 28 e 29, diz que esse povo induziu ou levou Jesus até esse pináculo do templo para lançar ele lá de cima. Gente, o que é isso? Tem coisas que. Agora pasme. Pasme você. O que eu vou falar no final do vídeo. E eu vou mostrar para você. Vou mostrar. Eu desacredito que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. Eu não desacredito da Bíblia. Eu não posso confiar nos caras que escreveram, nos tradutores, nos caras que fizeram a transliteração. Eu desconfio de quem? Dos copistas. Eu desconfio do dedo do homem em cima da Bíblia. Preste atenção numa coisa. No livro de Jó, o capítulo 1, do versículo 6 até ali o versículo 9, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Deus dizendo, ou Deus descrevendo Jó para aquele suposto diabo, que nada mais é do que os acusadores de Jó, ou acusador de Jó. O que esse acusador, esse diabo, que pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, que diabo é adjetivo para opositor, Satanás, acusador, a mesma coisa, tanto no grego, tanto no hebraico como no grego, mesma coisa. Então o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6 ao 9, diz ali que Deus disse a respeito de Jó. Deus falou assim, com aquele inimigo de Jó. Deus disse assim, não há ninguém semelhante a Jó na terra. Mas que terra? Qual terra? Planeta Terra? No reino da Terra? Em qual terra? No Oriente. No Oriente. E como era conhecido, como que eles faziam para classificar um lugar como o Oriente? No sentido bíblico, quando era feito ou era montado o tabernáculo, que antes não tinha um templo de pedra, o tabernáculo era obrigatório, a porta principal está voltada para o Oriente. E qual era o lado do Oriente? O lado do mar. Aonde tinha o mar, que no caso deles era o mar Mediterrâneo, não é? Tinha que ser voltada para o lado do Oriente. Então Deus disse àquele inimigo, aquele diabo, que Jó era temente a ele e que Jó era um homem que não se comparava a ninguém ali no Oriente.
Então, Deus disse que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Porém, no capítulo 42, o versículo 5, o próprio Deus, não é? O próprio Jó, melhor, ele disse que ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. E aí? Jó diz que ele não conhecia Deus intimamente. Jó diz: antigamente eu só ouvia falar de ti. Foi Jó que disse. Ou foi o copista? Ou foi quem transliterou? Ou foi quem fez, não é? A tradução. Por exemplo, quando você vê Jó, a mulher de Jó, dizendo amaldiçoa o seu Deus e morre, no original não está amaldiçoa. No original está abençoa. No original não se fala amaldiçoa o seu Deus e morre. Lá está escrito vamut, ou seja, é abençoa. Não é amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, nesse capítulo 42, versículo 5, Jó disse assim: antigamente eu só ouvia falar de ti. No final da prova que ele teve ali, ele fala: mas agora os meus olhos te veem de perto. Ou seja, a intimidade passou a ser maior. Então, o que é dito ali no capítulo 1, sei lá, tem alguma coisa estranha. Não vou dizer que é alguma coisa errada, mas estranha. Então ele diz que depois daquela prova, ele passou a conhecer Deus de um ângulo melhor. Antigamente, eu te conhecia de longe. Agora, os meus olhos te veem de perto, ou seja, te vejo de um ângulo melhor. Agora, pasme você para esse aqui, ó. O capítulo 3. Tá vendo a minha Bíblia aberta aqui? Evangelho eterno, querido. A gente só lê o que está escrito, ó. Ó. Olha o que está escrito no capítulo 3. Acompanhe comigo. Sei que nos chama de... Capítulo 3, versículo 25. Olha o que Jó disse aqui. Isso aqui, ó, que está no capítulo 3 e 25, era para estar no capítulo 3, no início do livro? Não. Era para estar no final do livro. Era para estar no final do livro. Por quê? Porque Jó disse assim, ó, depois da prova, Jó disse assim, ó, o que eu temia, está observando? Temia? O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Ué, não é descrito a partir do versículo do capítulo 3 até o capítulo 38 tudo que Jó passou? Então, era para estar depois do capítulo 38. Porque ele não tinha passado a prova ainda. Isso aqui foi só um prólogo. Mas quem era, então, queridos, os inimigos, os diabos da vida de Jó? Eu vou ler para você o capítulo 1, a partir do versículo 6, a primeira prova de Jó. Certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Era um banquete isso aqui. E veio também Satanás entre eles. Satanás é adjetivo para acusador. Pense em uma festa
que você faz com a sua família, um aniversário, vamos dizer, um encontro. Aí alguém que não gosta de você e que você não tem amizade com eles, vem também, fica de longe, na rua, e observando essa festa. E de repente, um amigo dele que não é o seu inimigo, é amigo seu, mas é amigo também do seu inimigo. Ele falou: ô rapaz, você vê a festa? É, mas eu não falo com o Alberto, rapaz. Não, mas chega aí, chega pertinho. Eu vou lá pegar um pedacinho de carne para você. Eu vou lá pegar um pedacinho de bolo. Aí o dono da festa, o anfitrião, observa que o amigo dele chamou o inimigo dele para mais perto e deu um pedacinho de carne e deu um pedacinho de bolo. Preste atenção na descrição. É preciso você entender a riqueza da leitura. Certo dia, os filhos de Deus, ou seja, Jó e a sua família e os amigos de Jó, que temiam a Deus. Isso é os filhos de Deus. Vieram apresentar-se perante o Senhor. Você nunca deve esquecer que Jó, todo dia, ele oferecia sacrifício para Deus por causa dos seus filhos. Todos os dias. Então, Jó e a família eram considerados os filhos de Deus. Muita gente fala que isso aqui foi no céu. Não, não foi no céu, e eu vou te mostrar por quê. E veio também Satanás entre eles. Um inimigo de Jó, um ser humano, ele veio com os amigos de Jó participar da festa. Você está entendendo? Você está entendendo? Essa riqueza no vocabulário, o vocabulário rico. A Bíblia tem um vocabulário rico. Os religiosos é quem empobrece o vocabulário da Bíblia. Não é eu e você, é os religiosos. A Bíblia tem um vocabulário tremendo. Anote aí. O vocabulário da Bíblia é rico. Os religiosos que empobrecem. Por quê? Porque crente não gosta de Bíblia. Imagine o vocabulário. Eu tenho um vocabulário muito pobre, muito limitado. Mas eu tento ler, eu tento entender aquilo que eu estou lendo. Por isso que cada dia mais, eu quero enriquecer o meu vocabulário, principalmente se tratando de Bíblia. Disse o Senhor a Satanás, o inimigo de Jó, que veio junto com os amigos de Jó para a festa. Disse o Senhor a Satanás, de onde que você vem? Deus conhecia os amigos de Jó, mas o inimigo, Deus, pelo jeito aqui, Deus não sabia muito bem, ou sabia e estava se fazendo um jogo, né? De onde que você vem? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passar por ela. Guarde isso, meu querido, de rodear a terra e passear por ela. Quem que anda por vários municípios, vários estados, vários lugares de um país ou de um estado? Quem? Andarilhos ou nômades. Andarilhos ou nômades. De rodear a terra e passear por ela. Que terra? A terra do Oriente. Jó morava onde? Ur dos caldeus. Ô, irmão Alberto, agora eu estou entendendo. É para você entender mesmo. Disse o Senhor Satanás, você observou o meu servo Jó?
Para observar, você tem que parar. Você tem que ficar dias, meses, semanas parado e observando alguém. Você não observa alguém se você só passar por ele. De carro, de bicicleta, de moto, a pé. Você tem que parar. Para você observar alguém, você tem que acompanhar o seu dia a dia. Por isso que eu digo, o vocabulário da Bíblia é rico. Você que empobrece, talvez. Então disse o Senhor Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás, o inimigo de Jó, respondeu para Deus assim, ó: por acaso Jó teme a ti em vão? Acaso tu não tens protegido ele de todos os lados, e a sua casa e a tudo que ele tem? Preste atenção nesse versículo, meu querido. Versículo 10 do capítulo 1. Acaso não os tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Queridos, vamos parar de se limitar à leitura da Bíblia? Vamos enriquecer mais o nosso vocabulário, pelo menos com a Bíblia? Por que o inimigo de Jó, ele falou isso com Deus? Protegido de todos os lados. Será que o sítio, a fazenda de Jó, era protegida com montanhas, com árvores, com cercas, com espinhos, com animais ferozes? Será que a fazenda, as terras de Jó, era igual Jerusalém, cercada de montes? O que estava acontecendo aqui? Aí Deus diz no versículo 11: mas estende a mão. Deus disse não, o inimigo continuou falando. Estende a mão. Estende a tua mão e toca-lo em tudo que ele tem, e ele certamente vai blasfemar de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, ao inimigo de Jó: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, ou seja, você pode fazer o que quiser, está no teu poder. Eu vou abrir uma exceção aqui com Jó e você vai fazer o que você quiser. Deus falou assim: mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Mas a mulher de Jó também foi preservada. Deus falou somente contra ele. Mas ninguém quis nada com a mulher de Jó. Ninguém quis nada. Ninguém quis fazer nada e nem exterminar a mulher de Jó. Mas Deus falou somente contra Jó: não estenda a tua mão, mas preservar a mulher de Jó. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando Jó comia e bebia vinho na casa do irmão mais velho, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Sabe o que era isso aqui? Era um banquete. E esse banquete era para quê? Quem sabe era uma confraternização. Nessas confraternizações que aparecia sempre o inimigo de Jó. Veio o mensageiro a Jó e disse: olha, os bois estavam lavrando e a jumenta passeavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus. Quem eram os sabeus? Em Isaías 45, versículo 14, você vai saber quem eram os sabeus. E os tomaram, aos servos mataram, ao fio da espada. Quem usava espada na Bíblia? Era quem? Os grileiros de terras. Eram
nações que invadiam terra uns dos outros, inclusive os israelitas. Ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então, os sabeus eram descendentes diretos dos nefilins. Lembra de Golias? Os sabeus eram descendentes diretos de Golias. E sabe o que esses sabeus faziam? Roubavam terra dos outros. Eram grileiros, expulsavam alguém que era o dono de terra e tomavam posse. Outra coisa, agora eu vou mostrar para você. O versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, 3, querido, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Seja honesto e sincero. Você ainda acredita que aquele demônio, aquele capeta, aquele Satanás, aquele diabo que Michelangelo pintou, que está na Capela Sistina de Roma, você acredita que era esse cara aqui? Não. Esse Satanás aqui era os sabeus e os caldeus, inimigos de Jó, que eram doidos para tomar a terra de Jó, doido para tomar a fazenda de Jó. Sabe, aquele inimigo que o pastor amedronta você, mete medo em você, ele é inexistente. Para o inferno existir, tinha que ter um diabo. Físico também, com aquela aparência que Michelangelo pintou. Mas como ele não existe, como que existe inferno? Pastores, doutores, PhDs? Como? O problema é que vocês não gostam de falar a verdade para as pessoas. Deus abençoe vocês. E eu creio que com esse estudo, muita gente vai abandonar a religião e também começar a estudar a Bíblia e enriquecendo o seu vocabulário. Porque só assim é que as pessoas vão entender a palavra. Tchau, Deus abençoe.